Abril de 2001, um manual secreto de uso interno de uma das maiores empresas japonesas é criado. O seu criador, Fujio Cho, não fazia ideia da revolução que ele estava prestes a causar na indústria ao redor do mundo, começando pelos Estados Unidos. Esse manual continha informações que foram criadas e aperfeiçoadas por mais de 80 anos, que revelavam como produzir mais, com maior qualidade e melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Fujio não escreveu o documento com a intenção de que um dia chegasse ao público. Ele era um manual de como a Toyota funcionava e operava. Mas o que continha nele e como ele disruptou toda a indústria é o que eu te conto nesse vídeo. Olhando a Toyota hoje e tudo que ela fez para revolucionar a indústria, parece que sempre foi assim, boa gestão e prosperidade. Até parece que a Toyota teve um caminho fácil, porque cresce desde a Segunda Guerra Mundial e tem um histórico de lucros consistentes. Mas não foi bem assim. Após a Segunda Guerra, a empresa entrou em uma grande crise e a reação foi detalhar formalmente a cultura do modelo Toyota, que enfatiza confiança mútua e respeito por todas as pessoas que de alguma forma estão envolvidas com a empresa. Mas a história Toyota começou muito antes da fabricação de carros. Para promover o desenvolvimento, o governo japonês encorajou a criação de indústrias de pequeno porte que se espalharam por todo o Japão, e no final do século XIX, a tecelagem era uma indústria importante dentro desse modelo. A família de Sakichi Toyoda estava no ramo da tecelagem e ele estava insatisfeito com o trabalho duro que via sua mãe, sua avó e as amigas delas realizando na fiação e na tecelagem. Ele queria descobrir um jeito melhor de aliviar o sofrimento causado pelo trabalho braçal delas. Para isso, foi necessário colocar a mão na massa. Quando Sakichi desenvolveu seu primeiro tear automático, não havia uma fonte de energia para o tear. Assim, ele teve que resolver o problema da geração de energia. Os motores a vapor eram uma fonte mais comum de energia na época. Então, Sakichi comprou um motor a vapor usado e experimentou seus teares nessa fonte. Ele descobriu como fazer tudo funcionar por meio de tentativa e erro e experiência direta, uma abordagem que mais tarde se tornaria parte do alicerce do modelo Toyota. E sem saber, em 1926, e com o objetivo de ajudar a sua família, ele acabou criando um modelo de gestão que seria muito estudado e serviria de inspiração para empresas até os dias de hoje. O modelo Toyota foi sendo construído desde que a empresa surgiu em 1926, quando ainda era uma fabricante de teares automáticos. Sakichi Toyoda, o fundador da empresa, criou a Toyota Automatic Loom Works, com propósitos bastante marcados por uma gerência ímpar, dando ênfase a como seus trabalhadores deveriam ser tratados. Seu maior objetivo era melhorar a vida das mulheres que operavam os teares, já que os teares antigos machucavam os dedos e eram de difícil manuseio. O tear automático de madeira foi projetado para atingir dois objetivos: tratar bem seus funcionários e fazer o bem para a comunidade. Mais tarde, essa invenção seria vendida para a inglesa Platt Brothers e o dinheiro da venda seria usado para dar início à Toyota Motor Company. Foi com o filho de Sakichi, Kiichiro, que a Toyota iniciou a fabricação de automóveis. Agora você deve estar se perguntando por que a empresa se chama Toyota e não Toyoda como sobrenome. Bem, a principal razão para soletrar com um T em vez de um D é porque a palavra Toyoda em japonês usa 10 traços para escrever, enquanto Toyota usa apenas 8. 8 é considerado um número de sorte na cultura japonesa, então o nome Toyota foi escolhido. A Toyota era uma empresa familiar embasada na ética de uma pequena comunidade agrícola e sua história está enraizada na seriedade do povo de Aichi. Aichi é uma província no Japão conhecida pela ética, seriedade e profissionalismo. No começo, a Toyota era uma pequena empresa japonesa que fabricava carros e lutava para sobreviver. À medida que a Toyota crescia, grandes líderes contribuíram com suas ideias e seu trabalho duro para construir uma cultura corporativa única, que pode ser caracterizada como uma empresa em constante aprendizagem. O sistema Toyota de produção é um dos resultados desse processo de aprendizagem. Chamada de STP, é uma filosofia essencial, hoje conhecida pelo respeito pelas pessoas e melhoria contínua. Para poder gerenciar a Toyota, Kiichiro foi à Tokyo Imperial University para estudar engenharia mecânica. Lá ele se concentrou na tecnologia de motores e usou os conhecimentos da Toyota Automatic Loom Works sobre a fundição e usinagem de peças mecânicas. Apesar de sua educação formal como engenheiro, Kiichiro seguiu os passos de seu pai e aprendeu na prática. E assim como seu pai, ele era apaixonado por inovações de todos os tamanhos. Ele fazia melhorias diárias para tentar fazer produtos melhores. Ele comprou carros da Ford e Chevrolet e desmontou para entender como eles eram feitos.
O primeiro modelo, o AA, foi desenvolvido baseado justamente nas empresas americanas e foi o início da Toyota como uma empresa de automóveis. Mas Kichiro não aguentou as recorrentes crises financeiras do Japão pós-guerra que atingiram a Toyota em cheio. Cortes de salário, greves e o pior, corte de pessoal. Kichiro, assumindo responsabilidade pelos problemas financeiros da empresa, deixou seu cargo de presidente em 1950. Seu ponto de vista era que havia falhado com a empresa e falhado com suas pessoas. Como poderia continuar a liderar a empresa e receber dinheiro dela nessa situação? Uma atitude louvável. Eiji Toyoda, primo de Kichiro, assumiu a empresa. Ele liderou a Toyota durante décadas, nos tempos difíceis quando a empresa lutava pela sobrevivência e na época de prosperidade, quando a Toyota se transformou em uma empresa mundial. Eiji nunca abandonou sua ideia sobre o que motiva a empresa. As pessoas são os bens mais importantes da Toyota e são determinantes para a ascensão e queda da Toyota. A Toyota é famosa pelo sistema Toyota de produção e empresas de todo o mundo querem implementar essa filosofia. Em alguns casos de aplicação, os resultados são impressionantes em certas áreas, mas decepcionantes no conjunto. O grande destaque difícil de replicar é o sistema humano forte, que para a Toyota é o ingrediente principal para a competitividade a longo prazo. As exatas e as humanas trabalham em conjunto para criar uma cultura de trabalho em equipe para a solução de problemas. As exatas entram para expor os problemas, enquanto as humanas foram projetadas para desenvolver, envolver e inspirar as pessoas a resolverem tais problemas. Mesmo a Toyota sendo uma empresa familiar, o organizador das ideias não tinha o sobrenome Toyoda e foi uma parte essencial de todo o sistema. Taiichi Ohno, em seu livro Sistema Toyota de Produção, diz que é preciso entender que o mais importante não é o sistema, mas a criatividade dos seres humanos que selecionam e interpretam as informações. Pessoas e empresas estudam o sistema Toyota de produção por anos, então resumir ele seria como simplificar um problema complexo. Cultura é algo que pode ser compreendido, mas difícil de ser ensinado. Portanto, qualquer resumo do sistema Toyota de produção é simplificado demais. O próprio Taiichi concluiu isso. Existe uma história entre os funcionários da Toyota que Taiichi rasgou as primeiras versões que representavam o sistema Toyota de produção porque achava que seria impossível descrever sua profundidade com uma simples ilustração e que seria uma perda de tempo sequer tentar. O sistema estava sempre em constante evolução. O primeiro princípio é colocar a mão na massa. Um termo utilizado é o Genchi Genbutsu, que em geral se refere a ver o problema pessoalmente para entendê-lo em profundidade, sujando as mãos e aprendendo na prática. Sakichi Toyoda inventou o primeiro tear de madeira sujando suas mãos. Kichiro e Eiji Toyoda aprenderam um negócio automobilístico sujando suas mãos, desmontando carros americanos e estudando os detalhes de sua fabricação. Assim como as bases empresariais, o sistema Toyota de produção foi desenvolvido por Taiichi Ohno por meio de experimentos e tentativas. Dentro da cultura Toyota não existe essa coisa de se formar e já ser o especialista. Você precisa provar que é um especialista contribuindo de alguma maneira para elevar a sua experiência. A maneira como aprendemos evoluiu muito desde a criação do sistema Toyota de produção, mas para Taiichi aprender em sala de aula não era algo bom e os alunos eram levados ao chão de fábrica para que pudessem aprender na prática como as coisas funcionavam. Mas os tempos foram mudando e os conceitos precisavam ser exportáveis, especialmente porque a Toyota estava se tornando internacional. E para o modelo ser exportado, os processos precisavam ser documentados. E por isso, em 2001, nascia The Toyota Way, um conjunto de princípios de gestão do maior fabricante do mundo. Com um aumento tão rápido no número de funcionários fora do Japão, existia a necessidade de estabelecer um sistema global de gestão de pessoal. Isso se deu especialmente pela Toyota encontrar diferentes culturas de trabalho em diferentes países onde ela entrava, e era necessário compartilhar os valores centrais de gerenciamento da Toyota. O The Toyota Way reuniu a filosofia de gestão e os valores que foram passados como conhecimento implícito e os disponibilizou de forma sistemática e visual, de fácil compreensão. O The Toyota Way explicou os 5 conceitos-chave de desafio, Kaizen, Genchi Genbutsu, respeito e trabalho em equipe, sob os 2 princípios principais de melhoria contínua e respeito pelas pessoas, e foi distribuído em forma de livreto para todas as afiliadas da Toyota dentro e fora do Japão. É aí que entra Fujio Cho, o presidente da Toyota e quem dirigiu a criação do Toyota Way.
Ele afirmou: "O Toyota Way define o DNA fundamental da empresa, que resume os elementos únicos e marcantes da cultura de nossa empresa, e sucesso para todos nós que trabalhamos. Peço a todos vocês que mantenham a atitude de se perguntar continuamente: isso é um Toyota Way?" O modo como esse modelo e esse documento foram criados diz muito sobre a cultura da Toyota. Fujio Cho queria passar isso quando ainda era presidente de uma fábrica nos Estados Unidos, com o simples intuito de documentar o modelo Toyota, especialmente para ensinar aos gerentes americanos. O Toyota Way foi o início de um grande projeto de estruturação de funções e em constante evolução, e não ficou somente na fabricação, mas em todos os setores que pudessem ser estruturados, incluindo vendas, marketing e finanças. Tudo isso para que quando um novo funcionário entre para a empresa, ele possa aprender mais rapidamente sobre suas funções e a cultura da empresa. Mas claro que isso não viria sem suas dificuldades e percalços. Desde que a Toyota começou a operar, seus líderes acreditam que o segredo do sucesso da empresa é o investimento em seu pessoal. A cultura é o motivo das operações serem enxutas, de seus carros chegarem ao mercado dentro do prazo e do orçamento, dos engenheiros-chefes que desenvolvem os carros compreenderem profundamente os clientes, dos executivos da empresa anteciparem tendências de longo prazo e terem estratégias claras, e de todos os funcionários estarem trabalhando vigorosamente para atingir o plano anual da empresa. O modelo Toyota é, acima de tudo, uma cultura, pois o modo como as pessoas pensam e agem está enraizado na filosofia da empresa e seus princípios. Em última análise, o modelo Toyota se trata de respeito pelas pessoas e melhoria contínua, o que não mudou desde que a empresa foi fundada. A Toyota estuda cuidadosamente a comunidade local e determina o melhor modo para desenvolver sua cultura quando se estabelece em um novo país. A experiência ensinou à empresa que é preciso tempo e paciência. A Toyota Motor Manufacturing Company precisou de 15 anos em Georgetown, Kentucky, a primeira montadora de propriedade exclusiva da Toyota em solo americano. Apesar da Toyota se orgulhar de ser uma organização em constante aprendizagem e de ter encurtado o tempo necessário para instalar sua cultura em outros locais, o processo ainda leva anos para ser desenvolvido, especialmente quando estamos falando de culturas tão diferentes como a japonesa e a americana. Richard Nisbett, autor do livro A Geografia do Pensamento, diz que a cognição não é a mesma em todos os lugares. Cognição é o processo de adquirir conhecimento e, de acordo com Nisbett, ela pode variar de acordo com a cultura. Ele chegou a essa conclusão através de estudos comparando orientais com ocidentais. No mesmo cenário, o que os ocidentais normalmente veem são categorias gerais de objetos em um nível um tanto superficial, enquanto os asiáticos veem objetos e relações entre eles em um nível mais detalhado. Em um estudo, estudantes japoneses e americanos da Universidade de Michigan olharam rapidamente para figuras de aquários que continham peixes, rãs, plantas e pedras. Então, foi solicitado que lembrassem o que tinham visto. Os japoneses lembraram 60% mais sobre os elementos de fundo do que os americanos, e se referiram 2 vezes mais a relações envolvendo os objetos de fundo, como por exemplo, o peixe dourado estava ao lado da pedra marrom. A conclusão foi que os ocidentais preferem princípios universais abstratos. Já os asiáticos orientais buscam regras adequadas à situação. Os asiáticos orientais conseguem ver a mesma situação com mais detalhes do que os ocidentais. Nos anos 70 e 80, as empresas japonesas desafiaram o domínio dos Estados Unidos em muitas indústrias manufatureiras. No início, o desafio apareceu na forma de importações, e muitos atribuíam o sucesso japonês a um iene desvalorizado, baixos custos trabalhistas e práticas comerciais desleais. No entanto, as empresas japonesas levavam cada vez mais sua competitividade para os Estados Unidos na forma de processos. O sistema Toyota de produção, então, foi ganhando atenção internacional. Em 1998, a Toyota utilizava a metade do tempo de uma empresa americana para produzir um carro, mas isso começou a mudar quando as empresas americanas começaram a adotar o sistema. Esse problema de exportação das práticas japonesas para outros países é assunto acadêmico e empresarial há décadas. No livro Remade in America, de Jeffrey Liker, esse assunto é analisado profundamente para ver o que acontece com os sistemas de gestão japoneses quando são exportados para os Estados Unidos. A conclusão gira em torno de que a cultura nos Estados Unidos evoluiu sim, e mesmo não sendo exatamente igual à das empresas japonesas, o resultado pode ser altamente eficaz. A exportação da cultura é muito mais difícil do que parece, mas ela existe, e hoje podemos ter produtos em massa bem fabricados com a melhora da qualidade dos produtos e processos, redução do desperdício, maior eficiência e redução dos custos.
Além dessas contribuições de processo e produto, temos também a melhora na satisfação do cliente, fornecendo produtos livres de defeitos e a melhora em todos os aspectos de segurança para funcionários e clientes. Então, mesmo com alguns percalços e dificuldades no caminho, a filosofia e as ideias de um homem em 1926 ganharam força e acabaram sendo exportadas para o mundo inteiro, virando referência e transformando a indústria mundial como um todo. Me diz aí, você sabia da importância da Toyota e do sistema Toyota de produção para a indústria? Me conta aqui embaixo nos comentários. Para descobrir como eu produzo esses vídeos aqui, como eu fiz para viver disso e como você pode fazer o mesmo, confere uma aula grátis minha no primeiro link da descrição. Agora, para descobrir qual é a região mais disputada do planeta há mais de 2 séculos, confere esse vídeo aqui que está na tela, ó. Então, aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.